E eu espero em Deus que possamos ter um bom culto, um excelente sábado. Eu ouvi falar a respeito de um homem chamado Peter McPherson. Ele trabalhava em uma empresa especializada na fabricação de peças e ferramentas para a construção civil. Peter um dia estava saindo da sua empresa e, ao passar pela portaria, o segurança então pediu para que ele parasse e foi ao encontro dele e perguntou o que ele tinha naquele carrinho de mão que ele estava carregando. O segurança então fez uma inspeção. Ele começou a observar o carrinho e percebeu que havia apenas entulho, areia, gravetos, papelões, e liberou o Peter McPherson. E ele então saiu com o carrinho. No outro dia, novamente, ele trabalhou o dia inteiro, às 17 horas, ele estava saindo e agora era um outro segurança que, ao vê-lo, repetiu a pergunta e a inspeção. E ao perceber que havia apenas entulho, liberou o Peter e ele foi embora. E ele fez isso dia após dia, por semanas. Após 60 dias, ele então pediu demissão da sua empresa. 3 meses depois, após a demissão de Peter McPherson, uma equipe da auditoria interna daquela empresa, ao fazer um levantamento dos dados, percebeu que havia uma perda de 60 carrinhos de mão. Peter McPherson estava roubando todos os dias um carrinho de mão. E ele estava colocando aquele entulho com um único objetivo: disfarçar a sua intenção. Sabe, queridos, quando nós olhamos hoje a nossa história, quando nós observamos hoje a atuação do inimigo de Deus, nós percebemos que ele está usando agora cada artifício neste tempo de selamento, a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Não está funcionando aqui, ó. Estava funcionando. Isso. Então, nessa manhã, eu tenho uma pergunta. Como será o processo de selamento nos eventos finais? O inimigo quer desviar o foco, e ele não quer apenas desviar o foco, mas roubar o nosso veículo, o nosso carrinho. A nossa preparação para os eventos finais, especialmente o selamento. Então a minha pergunta hoje é essa, e pela supervisão do nosso Deus Espírito Santo, eu quero... Pode deixar com volume aí, tá bom? Que tem áudios aí na... Pode deixar com volume. O meu objetivo então é responder essa pergunta hoje. Como será? O que vai acontecer? O que é o selamento? Como estar preparado? Quem não vai receber o selo? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, para orarmos mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, ó Pai, como é bom desfrutarmos da liberdade religiosa, Senhor. Ó Deus, como é bom estarmos em Tua santa casa de adoração, estar com os irmãos e estudarmos juntos um tema tão relevante, ó Deus, que é o selamento. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos habilite, a fim de que o nosso coração se torne um solo fértil, e o Senhor então lance as sementes da graça, da justiça, do entendimento, e ao sairmos daqui, ó Deus, que tenhamos a forte evidência, clara, contundente, de que nós ouvimos a Tua voz.
Ó Deus, obrigado porque as tuas verdades estão plasmadas na tua palavra de uma forma tão clara, Senhor. Nos inclina, ó Deus, a ouvirmos a tua voz. Nós temos motivos de sobejo, Senhor, de sobra, para estarmos na tua santa presença. Motivos de alegria. Obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Que os teus anjos continuem conosco. Que eles possam nos impressionar, Senhor. Nós rogamos tudo isso, e essa oração, ó Deus, vai assinada em nome de Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém, Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. Sabe, há inúmeros diagramas proféticos como esse que vocês estão vendo aí. E eu quero me concentrar em alguns eventos que estão fortemente relacionados. O selamento, a chuva serôdia, o alto clamor, o fechamento da porta da graça. Mas lá em Apocalipse, capítulo 14, nós temos uma mensagem muito importante. Na realidade, todo adventista deve conhecer esse verso de memória. Apocalipse 14, verso 12. A Bíblia diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Alguém tem alguma versão que traz a palavra paciência? Levanta a mão se tem alguém. Ok, muitas pessoas. Paciência é uma palavra que para algumas pessoas é difícil. Quem aqui se considera paciente? Deixa eu ver. Nossa, pouquíssimas pessoas, hein? Sabe, eu ouvi falar a respeito de uma mulher que teve algumas decepções amorosas. E ela então havia tomado a decisão de que não mais teria nenhum tipo de relacionamento. Ela teve muitas frustrações. Mas ela conheceu um jovem. E esse jovem também teve algumas decepções no relacionamento. Ele havia ficado noivo 4 vezes. Já até o haviam apelidado de o Senhor dos Anéis. Mas ele conheceu então essa jovem. E ela percebeu que ele era diferente. E ele então disse o seguinte para ela: eu quero que você se prepare, porque no próximo sábado, às 20 horas, eu vou passar na sua casa e nós vamos para um jantar romântico. Cadê os homens românticos dessa igreja? Deixa eu ver. Ela ficou tão impressionada com o convite dele que ela abriu um grupo no WhatsApp intitulado Solteira Nunca Mais. E ela compartilhou com as amigas de que ela teria esse encontro. E ela resolveu se preparar para esse encontro. Ela foi ao shopping e escolheu um vestido muito lindo, um vestido ladylike. Ela comprou um sapato de salto alto. Ela foi a um centro de estética facial e capilar e usou um shampoo de 85 vitaminas. Ela comprou um perfume Mulher Fatal e, de fato, ela estava se preparando para esse encontro. O rapaz comprou apenas um sapatênis, uma calça jeans e uma camiseta escrita "O pai tá on". Chegou o sábado às 19 horas e 45 minutos, ela estava sentada no sofá. Estava tão ansiosa que ela fechou o grupo no WhatsApp, deixou o seu smartphone em descanso e ela ficou aguardando ansiosa. Ele disse que passaria as 20 horas. E chegou às 20 horas e nada, 20 horas e 30, 21 horas, nada dele aparecer, 21 e 30. O que você faria? 22 horas. Ela olhou no relógio, decepcionada,
e começou a subir as escadas em direção ao seu quarto. E quando ela abriu a porta, ela começou a jogar o sapato de um lado, o sapato do outro. Se trocou, colocou um pijama agora, com uma meia azul, uma meia rosa, uma calça de pijama com 2 furos aqui na rótula do joelho, uma camiseta de político. Ela pegou um creme, encheu o rosto dela com um creme branco. Pegou o Bob's, e eu não estou falando de uma lanchonete ou uma franquia fast food, mas em um momento da história humana, da civilização, as mulheres usavam cilindros metalizados e de plástico e colocavam na cabeça. E ela encheu a cabeça dela com Bob's. O rosto tomado por um creme branco. Às 22h15 a campainha tocou. E ela abriu a porta do quarto desesperada, desceu as escadas correndo. E quando ela abriu a porta, o pretendente olhou assustado. E ele deu um grito. E ele olhou para ela e disse: eu atrasei mais de 2 horas. E você ainda não está pronta. E vocês podem imaginar a reação dela ao ouvir essa pergunta dele. Porque ela estava toda paramentada, ela estava toda pronta, de fato ela se preparou, mas por causa do atraso, ela pensou que ele não viria, ela pensou que ele não viria mais. Sabe, queridos, quando pensamos em Jesus, o mais importante não é quando ele virá, mas que ele virá. É preciso manter o quê? A fé. Apesar de ele ainda não ter chegado. A passagem que nós lemos tem que ver com isso. Mas só que a forma como está vertida para o português, a Bíblia diz assim: aqui está o quê? A perseverança. Ou aqui está o quê? A paciência de quem? Dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? O testemunho de Jesus. Só que na forma de pensar, a Bíblia ela é escrita em grego, né? Esse texto no Apocalipse. Mas só que a forma de pensar é hebraica, é o pensamento hebraico. Então ele vai da consequência para a causa. Então no pensamento hebraico existe uma causa primeiro. Ou seja, a fé em Jesus me leva a fazer o quê? A guardar os mandamentos. E uma consequência final de ter a fé em Jesus, que me leva a ter obediência para guardar os mandamentos, é desenvolver a paciência ou a perseverança. É essa ideia que João quer passar para nós. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Que para o processo do selamento é necessário a perseverança, a paciência. Quantas pessoas, infelizmente, que já doaram seus recursos, o seu tempo, o seu templo para essa causa e hoje não estão mais entre nós. Algumas pessoas se cansaram. Algumas pessoas, na realidade, ridicularizam essa mensagem de que Jesus virá pela segunda vez. Sabe, queridos, quando nós aceitamos Jesus, de acordo com Efésios, eu quero convidá-los a abrirem agora, e eu sugiro que vocês anotem esses textos, porque para mim, me causa uma emoção tão grande, uma motivação, e é uma alegria de compartilhar essa mensagem com vocês. E eu aconselho você a anotar esses textos. Sabe, nós temos um selo especial. Quando nós ouvimos sobre a mensagem de Jesus, é essa fé em Jesus. Nós somos selados. A Bíblia diz assim em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, queridos? A palavra de Deus. O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o que a palavra de Deus nos diz? Fostes o que? Selados.
fostes selados com o quê? O Santo Espírito da promessa. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora um pouco mais à frente, em Efésios ainda, capítulo 4. Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, nós temos um selo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é selado. Quantos selados nós temos aqui hoje? Louvado seja o nome de Deus. Isso não é uma causa de alegria tremenda para nós? Nós somos selados quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Esse é o selo da salvação. Este é o selo evangélico. Este é o primeiro selo. É aquele que marca, que determina, que caracteriza o início da jornada, da caminhada, do percurso do cristão fiel, do cristão crente em Jesus Cristo. Esse é o primeiro selo. Nós somos selados quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas só que há um segundo selo também, e é nesse que nós vamos nos concentrar. Apocalipse capítulo 7. Então já vimos, no começo da jornada cristã, nós somos selados. O Espírito Santo nos sela. Esse é o selo declarativo. Eu estou declarando para o mundo que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas em Apocalipse capítulo 7, a palavra de Deus nos diz, a partir do verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Aqui faz uma referência à orientação geográfica, né? Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Conservando seguros os 4 ventos da terra. Aqui está falando da universalidade, da totalidade do nosso planeta. Para que nenhum vento soprasse a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Nós já aprendemos que em profecia, ventos significam guerras, destruição, calamidades. Então os anjos estão segurando esses ventos. E há um propósito. O verso 2 diz assim: vi outro anjo. Queridos, que coisa extraordinária. Esse anjo que nós vemos aqui, sabe que anjo que é? É o anjo Gabriel. Testemunhos para Ministros, página 444. Nos dá as evidências, e outros livros do Espírito de Profecia, a afirmação de que é o anjo mais poderoso do céu. É o anjo que ocupou o lugar de Lúcifer no céu, que tem essa obra extraordinária de selar o destino da humanidade. A palavra de Deus nos diz: ele subia do nascente do sol, do oriente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. É interessante que Ellen White, ela comenta no seu livro Primeiros Escritos, que esse anjo diz: segurai, 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 3 vezes, até que sejam selados. E aqui no verso 4 diz: então ouvi o número dos que foram selados. Veja que primeiro ele vê, e agora ele ouve. Diz assim, e eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Queridos, aqui no capítulo 7, nós temos então o segundo selo. Veja, primeiro, o selo declarativo. Jesus é meu Senhor e Salvador, então eu sou selado neste momento. E na jornada cristã, eu vou desenvolvendo um relacionamento com Jesus. E ao final da história, antes do fechamento da porta da graça, da oportunidade que o céu nos dá, existe o segundo selamento. É o segundo selo. E esse segundo selo, ele não tem a função da salvação. Este selo tem a função da preservação, da proteção,
da confirmação. E isso é muito interessante. Veja, este é o crachá de segurança que nós recebemos. Nós vamos passar por uma zona de turbulência final. Nós já estamos em pleno voo, nós já estamos dentro do avião, e agora nós recebemos um crachá, uma confirmação, porque nós vamos passar agora por uma zona de turbulência. Veja, ele é dado não para decidir se você vai entrar no voo ou não, você já está dentro do avião, você já faz parte desse voo, mas para proteger você dos danos e da destruição. Por quê? Aqueles que são justos, que permanecerem fiéis a Jesus, irão passar por um período chamado tempo de angústia. E aqueles ímpios, aqueles que rejeitaram a graça, passarão por um momento que a Bíblia chama de as 7 últimas pragas. Então, tanto justos quanto injustos passarão por momentos de aflição. Mas nós temos uma proteção especial. Você não está esperando um carimbo para se sentir aceito. Você já é aceito. O selamento, queridos, é um processo contínuo, no qual os fiéis atingem um nível de fidelidade e obediência que lhes garante o selo de Deus. Imagina uma empresa. Ela recebe o selo para ela poder atuar oficialmente. Só que o padrão de qualidade dos produtos e serviços que essa empresa entrega ao cliente, lhe confere agora, através do cumprimento dos requisitos, dos critérios exigidos pelo órgão autenticador, selador, um outro selo de qualidade. É isso que Deus está fazendo com os seus filhos. É por isso que eles têm a fé em Jesus, que os leva a guardar os mandamentos e, como consequência final, eles perseveram, eles são pacientes. E que selo é esse? O selo não é alguma marca que pode ser vista, mas é a confirmação em alguma coisa. Este selo é a confirmação na verdade, para que eles, quem? O povo de Deus, não possam ser abalados. Qual que é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte do seu povo, então? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler, pois o anjo destruidor precisa ver esse sinal da redenção. Lembram-se das pragas do Egito? O anjo, ele passava, e quando ele via, então, o quê? O sangue ali nos umbrais, a porta, quando ele chegava, lembra o que ele fazia? Ele passava por alto, é a palavra Páscoa, né? Ok? Pesach, no hebraico. A palavra Páscoa significa passar por cima. Então imagina que aqui é uma casa, e aqui tem o sangue. Então o anjo destruidor, o anjo da morte vinha, e ele passava por cima. Isso é Páscoa, passar sobre, passar por cima. E ele ia agora para uma outra casa. Aqui no final dos tempos, Deus, ele envia os seus anjos, e aqueles que estão selados, que foram confirmados na verdade, o anjo da destruição, então ele passa, ele atravessa. Que coisa maravilhosa. E qual que é o selo do Deus vivo? Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías capítulo 8, verso 16. Isaías 8, verso 16. Olha, para quem tiver interesse, eu deixo depois com o Beto, tá? Com o Péricles aí, esse PDF para vocês, tá bom? Para você estudar com calma depois com a sua família. Então, Isaías capítulo 8, verso 16, a Bíblia diz assim: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. A lei de Deus, ela é colocada no nosso coração. O coração na Bíblia significa o quê? A sede das emoções, da nossa aceitação. Então o caráter de Deus, porque a lei é a expressão do caráter de Deus. As pessoas, quando olham para nós, quando elas veem algo diferente, elas estão vendo o caráter de Deus resplandecendo em nós. É uma demonstração clara de que eu estou produzindo os frutos do Espírito. Esse selo, queridos,
Lá no centro deste decálogo, dos 10 mandamentos, da lei de Deus, há um mandamento que traz as características de um selo. Um selo precisa ter o nome, o cargo e a jurisdição, o território. Encontramos então no 4º mandamento, o nome, quem? Senhor Deus, nosso Deus Todo-Poderoso. 2º, qual que é o seu cargo, a sua função? Ele é o Criador, lembra-te do teu Criador. E qual que é o seu território, a sua jurisdição? O universo. Então nós encontramos isso no sábado. E aí vem uma dúvida, mas afinal de contas, o selo é o sábado ou é o Espírito Santo? Veja, mas a função seladora do Espírito Santo no plano da salvação não conspira contra a identificação do sábado como o selo do Deus vivo, no desfecho da grande controvérsia entre a verdade e o erro. Em realidade, o Espírito Santo é concedido aos que obedecem a Deus. E por essa razão, ele é chamado por Cristo de o Espírito da verdade. Sua obra é conduzir os seguidores de Cristo a toda a verdade, da qual faz parte o 4º mandamento. Estão me ligando aqui, eu vou ligar para a pessoa ouvir o sermão. Vou atender, pronto. A pessoa vai ouvir no sermão aqui. Veja que diz assim, ó. Da qual faz parte o 4º mandamento do decálogo que ordena a observância do sábado. O selo de Deus, queridos, é concedido a quem vive em íntima união com Cristo e recebe continuamente o quê? O que diz aí? Olha que coisa extraordinária que o selo faz em nossa vida. Avançando um pouquinho mais, diz assim, ó. O sábado foi inserido no decálogo como selo do Deus vivo. Um pouco mais à frente, o selo de Deus é o nome de Cristo e o nome do seu Pai. Olha que coisa linda, eu não consigo imaginar isso. Os anjos, eles vêm, os ventos serão soltos da destruição e um poderoso anjo vem ao nosso encontro. E quando ele olha para nós, ele vê na nossa testa o nome de Cristo, o nome de Deus. Que coisa extraordinária. Nós estamos desenvolvendo isso ao longo do nosso dia a dia, na nossa jornada espiritual, que começou no primeiro selo, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Pouco antes de entrarmos nele, no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fome, pestilência, espada, nação se levantava contra nação, e o mundo inteiro estava em confusão. Queridos, a paciência dos santos, ou a perseverança dos santos, é o chamado para começar bem, ou seja, é o primeiro selo. E terminar bem, ou seja, permanecer casado com Jesus, é o quê? O segundo selo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nesse quadro. Veja, a diferença entre um selo e outro. O primeiro selo é o selo do Evangelho. É quando nós aceitamos a Jesus. É o selo da salvação, é o selo da declaração, é o selo da aceitação. O segundo selo de Apocalipse 7 é o selo da proteção das calamidades que vão cair sobre essa terra. Quando que é recebido o primeiro selo? Quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O segundo selo, ele é recebido só no fim do tempo, antes do fechamento da porta da graça. O que mais? Qual que é a terminologia que nós usamos? Para o primeiro selo, nós chamamos ele de selo evangélico, ou selo declarativo, porque eu declaro para o mundo que Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida. O segundo é o selo afirmativo, ou confirmativo, ele confirma que nós permanecemos fiéis, confirma que a empresa, lembra o CNPJ, recebeu o selo. Esse selo confirma que o CPF, cada um de nós, recebe o selo da aprovação divina. Quando que é recebido? Veja, a questão da permanência aqui, queridos, olha só. Ele é recebido ao crer em Jesus como Salvador pessoal, certo?
Só que ele pode ser quebrado, o primeiro selo pode ser quebrado, porque ele é condicional. O segundo selo que nós vamos receber, lá em Apocalipse 7, ele só será dado para quem foi fiel. Então é por isso que ele é condicional. O primeiro selo, todo mundo recebe quando aceita Jesus. Só que se você quebrar a aliança, você se afastar do ideal de Deus, se você virar as costas para a graça, você não vai receber o segundo selo. Então o primeiro selo, ele pode ser quebrado por rebelião ou infidelidade. Já o segundo selo não, quando você recebe, já era. Olha que coisa linda. Que já era bem-vindo, não é? Quando você recebe o segundo selo, já era. Você vai passar por um tempo de angústia, mas só que os anjos estarão conosco. O Senhor estará ali. A gente não pode abrir os olhos. Sabe por que a gente não pode abrir os olhos, gente? Porque se você vê os anjos do bem, você vai ver os anjos do mal também. Imagina, você vai conseguir dormir, será? Então é uma maneira de Deus nos proteger, é uma maneira de Deus nos preservar. Só que há 7 tipos de cristãos, ou que se dizem cristãos, que não vão receber o selo de Deus. Vocês querem saber quais são? Primeiro, é o adventista morno. Ele está dentro do barco, ele sabe que esse barco, essa igreja, esse movimento profético é o verdadeiro, só que está desligado. Ele não está em pleno funcionamento como deveria estar. Então ele não tem uma conexão real e pessoal com Cristo. Ele vem à igreja, ele sabe da verdade, mas só que ele não faz nada, ele está parado no mesmo lugar. Nós temos outro, é o crítico. Esse vem para a igreja só para ver os defeitos. Vixe, você viram o carpete da igreja? Vixe, vocês viram o tamanho do tanque batismal ali? Vocês viram o pregador? Vocês viram o ancião da igreja? A esposa do ancião? Os filhos do ancião? O pastor? A igreja faz um movimento evangelístico. Ixi, eu não gostei desse evangelismo. Para que o evangelismo de 10 dias? Para que o evangelismo de 30 dias? Ele só vê defeito. Então veja, semeia discórdia, destrói a unidade do corpo de Cristo. Gente, quem semeia discórdia não está apto para receber o selo de Deus. Terceiro, o secreto. Ele ama a verdade, ele ama tudo na igreja, só que saiu daqui da igreja, ele tem vergonha de dizer para os vizinhos que ele é cristão, ele esconde a Bíblia, na faculdade ele não fala para ninguém que ele é um adventista do 7º dia, onde ele vai, ele se esconde. Então veja, a luz dele está dentro do baú, mas ele guarda lá só para ele essa luz. Quarto, é o mundano, é o navio com furo no casco. Ele assiste os cultos, ele vem à igreja, só que não tem diferença para ele. O sábado, por exemplo, é um dia comum. À tarde ele vai lá, acessa Netflix, Amazon, outros tipos de plataformas de streaming. Ele faz as coisas que ele faz no dia a dia dele, então para ele tanto faz. É o mundano, esse não vai receber o selo. O quinto é o teórico. É aquela pessoa que vai passar a lição da escola sabatina, ele cita textos, ele cita a página, ele sabe fazer os comentários certos, ele sabe o manual da igreja de cabeça, ele conhece todos os procedimentos eclesiásticos, mas só que ele é como o carteiro que nunca abriu a carta. É só teoria, veja. Ele tem a mente cheia de conhecimento e o coração vazio de experiência pessoal com Cristo. Também não vai receber o selo. Queridos, eu falo tudo isso aqui com toda humildade, como Paulo disse. Eu falando aos outros, não venha eu mesmo me perder. Mas essa mensagem tem que ser pregada por alguém. O acomodado, esse é o penúltimo. É o atleta no banco de reservas. Ele está com o uniforme completo, ele sabe de tudo também. Mas só que ele se recusa a entrar no campo. Na hora que chama para dar o estudo bíblico, na hora que chama para fazer uma visita, ele não vai. É o acomodado. Ele também não vai receber. Por quê? Um Cristo que morreu de braços abertos não combina com um cristão que vive de braços cruzados. Então, ele é acomodado. E o último é o autossuficiente. É o piloto que desliga o GPS e o motor, porque ele acha que ele mesmo, esse é o mais perigoso de todos. Porque olhando para ele, parece que ele já está selado. A questão é que ele não reconhece que ele precisa do quê?
das vestes da justiça, que ele precisa do colírio, que ele é pobre, ele não reconhece que ele é cego. Então nenhum desses verá a volta de Jesus preparado. Que o pensamento demore-se em seu amor, na sua formosura e na perfeição do seu caráter. Esse deve ser o nosso tema, queridos. Meditar em Cristo. Vamos ler juntos esse verso tão conhecido? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Onde? Quantos acreditam nisso? Louvado seja Deus. Queridos, se não entendermos a abundância do pecado, não entenderemos a superabundância da graça. Eu só valorizo o remédio quando eu entendo a gravidade da doença. Vou repetir. Eu só valorizo o remédio quando eu entendo a gravidade da doença. Queridos, o pecado é algo muito grave aos olhos de Deus. Onde que surgiu o pecado? No céu. Ao lado do trono de Deus. Debaixo do nariz dele. É tão sério que a Bíblia, queridos, ela tem 1189 capítulos. Só 4 deles não falam de um ambiente marcado pela presença do pecado. Gênesis 1, Gênesis 2, Apocalipse 21, Apocalipse 22. Deus usa 1185 capítulos para explicar, para nos mostrar a entrada do pecado, os desdobramentos do pecado, como que ele está lidando com o pecado e o desfecho do pecado. Sabe, o ambiente sem pecado na Bíblia corresponde a apenas 0,4%. Vou repetir. Apenas 0,4% de toda a Bíblia, 4 capítulos apenas dos 1189, falam sobre um ambiente marcado pela presença do pecado. Olha como o pecado é grave aos olhos de Deus. Então eu preciso entender e valorizar isso. Entender que a salvação é um processo. Olha o que o biógrafo Mateus, ele fala sobre, ao falar sobre o seu biografado, Marcos, o biografado, ele diz o seguinte, que primeiro é a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. É um crescimento. É por isso que chamamos a salvação de uma ciência. É um processo, é algo dinâmico. É algo lindo de se ver, queridos. Essa foto todo adventista conhece. Que foto é essa, queridos? Que reunião foi essa? A reunião mais importante da igreja adventista do sétimo dia em toda a história. Que reunião foi essa? Eu vou dar uma dica, com a letra M de Maria. Ocorreu em Minneapolis. E que ano? 1888. Ellen White estava aí. Sabe que a mensagem do selamento começou a ser pregada em 1848. Mas só 40 anos depois, em 1888, ela começou a ser pregada. Em 1881, Tiago White, o marido de Ellen White, estava motivado com essa mensagem extraordinária da justificação pela fé, a mensagem do terceiro anjo. Só que em 1881, o que aconteceu com ele? Vocês lembram? Ele morreu. Só que 7 anos depois, Deus levantou 2 homens para pregar essa mensagem, 2 pastores. Alonzo Jones e o Wagoner. E eles começaram a pregar essa mensagem da justificação pela fé. Queridos, Ellen White estava viva. E sabe o que a liderança da igreja disse? Nós não queremos essa mensagem. Ela estava viva. E eles disseram, nós não queremos essa mensagem. E sabe o que Ellen White, Wagoner, Jones e tantos outros fizeram? Já que vocês não querem, já que não é para pregar para os pastores, nós vamos pregar para o povo. E a história mostra que os maiores reavivamentos ocorreram quando essa mensagem, de uma forma tão simples e poderosa, começou a alcançar várias pessoas.
Em uma única reunião, mais de 500 pessoas aceitando Jesus. Vocês podem imaginar um evangelismo com 500 pessoas e as 500 aceitarem o batismo e serem batizadas? Foi quando elas entenderam essa mensagem da justificação pela fé. E os líderes da igreja começaram a dizer: o quê? Eu não tenho que fazer nada? Não, está errado. Eles acharam simples demais, mas as coisas de Deus são simples. Veja o que Ellen White disse. Quando o irmão Waggoner apresentou essas ideias em Minneapolis, foi o primeiro ensinamento claro sobre o assunto, vindo de onde, queridos? De lábios humanos. Que eu tinha ouvido, exceto as conversas entre mim e meu marido, 7 anos antes, em 1881, ano que ele morreu. Eu disse a mim mesmo: é porque Deus me apresentou em visão que eu vejo isso tão claramente. E eles não podem ver, porque nunca tiveram isso apresentado a eles como eu. Porque ela só contava para o marido dela. E ele estava empolgado com isso. Só que ele morreu em 1881. Mas 7 anos depois, Deus levantou 2 pastores para pregar essa mensagem. E quando o outro apresentou, ou seja, Jones, o que aconteceu com ela? Cada fibra do meu coração disse o quê? Amém. Louvado seja Deus. Vamos lembrar disso aqui do beabá da salvação, rapidamente? São 3 passos. Primeiro a salvação no passado, depois no presente e no futuro. Vamos relembrar. Jesus, ele me salva do quê? São 3 P's. P de pato. Ele me salva da pena do pecado. Qual que é a pena do pecado? O salário do pecado é? Que morte? Clínica, biológica ou eterna? Eterna. O que é a morte eterna? É a morte sem direito à ressurreição. Ou as consequências da completa ausência de quem? De Deus. Qual o único ser até hoje que sofreu as consequências da morte eterna? Quem? Jesus. Na cruz do Calvário. O diabo não teve nenhuma gripe, nenhuma dor de garganta até hoje. O único ser que sofreu as consequências da morte eterna até hoje, ou seja, a ausência de Deus, foi Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus lá no passado, primeiro P, ele me salva da pena do pecado. Eu não quero morrer eternamente. Então Jesus vem e me substitui. Deus olha para mim como pecador e diz: filho, eu estou olhando para você como eu estou olhando para o meu filho, Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Ele me salva da pena do pecado. Agora nós avançamos. Ele só apenas não nos salva, mas Ele quer que nós caminhemos e aprofundemos um relacionamento crescente, redentivo com Ele. E por isso, no presente, a salvação tem um nome, que é a santificação. É o segundo P, é a salvação do poder do pecado. Ok? Eu não peco mais intencionalmente. Não são planejados os meus pecados. Eles ocorrem de forma acidental. É como se eu estivesse subindo os degraus, a escada da salvação. Para ser semelhante a Jesus, eu estou subindo, mas às vezes eu cometo um deslize. Lá no trânsito, você encontra um filho de Deus que não é habilidoso no trânsito. E você diz algo e... vida, e você reconhece: Senhor, me perdoe, Pai, Senhor. Você desceu 2 degraus, mas Deus está falando: filho, vamos, vem comigo. E você continua. Você reconhece que é um pecador a cada dia, mas você está crescendo. E quanto mais você cresce à semelhança de Cristo, você vai reconhecendo as suas imperfeições e a sua humildade que vem de Jesus, ela vai crescendo também. E aí tem a terceira, que é a salvação no futuro. Nós seremos salvos da presença do pecado. Vamos ver se vocês pegaram? Vamos lembrar aqui? Primeiro, vou falando, vocês vão respondendo, tá bom? Primeiro, eu sou salvo em qual tempo? Eu sou salvo do quê? Da pena do pecado, ok? Qual que é o nome disso? Com J? Depois eu aprofundo a minha caminhada com Deus. Agora eu sou salvo do poder. Qual o nome disso? E quanto tempo dura? A vida toda. E depois aqui na frente, eu sei o que? Salvo da presença do pecado. Então veja, justificação. Deus, Ele me tira da lama. Eu estava condenado, então Ele me tira da lama. Santificação. Agora Ele tira a lama de mim.
De novo, vamos lá? Justificação. Deus me tira da lama. Pronto. Só que ele não fala, filho, agora fica aí. Não. Deus fala assim, agora essa lama tem que ser tirada de você. Então é a santificação. Nós temos a justiça imputada, ela é atribuída a Jesus, é o que Jesus fez por nós. Isso é justiça imputada, é o nosso título. Agora nós temos a justiça comunicada, é esse processo, ok? O que Jesus está fazendo? Ele continua trabalhando, Ele fez algo em nós, só que o Espírito Santo está atuando em nós. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é o quê? É a comunicada. A primeira é nosso título para o céu. A segunda é nossa adaptação para Ele. Ou seja, Deus nos pede que aqui possamos já desfrutar de coisas maravilhosas. Olha só. A justiça imputada, atribuída por Cristo, aquilo que Ele fez por nós, é como se fosse um ingresso, é um título. Ó, você vai assistir uma orquestra sinfônica, então está aqui. Só que a comunicada, você não pode entrar lá de qualquer jeito. O céu, o espetáculo, a orquestra se apresentando, você precisa ter uma roupa adequada. É isso daqui, ó. A adaptação é o dia a dia. As nossas palavras, os nossos comportamentos são resultado de uma adaptação para o céu. Isso é justiça comunicada. Ok? Vou acelerar aqui, queridos. Você não precisa esperar pelo fim para ser de Deus. Por quê? Se você crer, você já foi o quê? Selado por quem? Como um adiantamento. Lembra que é um penhor? É um adiantamento do quê? Da salvação. O segundo selo é apenas o quê, queridos? A confirmação e proteção final daquele que já é fiel. Deixa eu só perguntar um negócio aqui para o diretor ao vivo, via satélite. Beto, eu tenho que terminar em quantos minutos? Olha, eu vou acelerar aqui. Com a graça de Deus, eu vou terminar bem antes disso. Não, bem antes não, acho que eu fui um advérbio. Vamos lá, eu vou acelerar aqui, queridos. 18. Tá bom. Olha, deixa eu contar uma coisa para vocês. Sabe quantos membros tinham na igreja adventista quando eles receberam a mensagem em 1888? 30 mil membros. Sabe quanto tempo eles poderiam ter finalizado a obra? 2 anos. Quantos membros nós temos hoje na Igreja Mundial, de acordo com a Secretaria da Conferência Geral? Alguns registros oscilam entre 23 milhões e outros já apontam 24 milhões. Imagina, todos imbuídos nessa mensagem. Mas, queridos, aqui reside um perigo muito grande. Sabe? Na faculdade de teologia, o meu professor uma vez, João Antônio, ele contou uma história de um homem que aqui no Brasil, ele tinha convicção de que ele era o Cristo, Jesus. Ele ficou andando para tudo quanto é lugar, dizendo que era Jesus. Um dia, a polícia militar fazendo uma ronda, recebeu uma denúncia. E esse camarada estava roubando as rodas de um carro. Os policiais se aproximaram, um deles pegou o homem, algemou, e o outro policial reconheceu, disse, mas peraí, você não falou que é o Cristo, é Jesus? Mas você está roubando. Ele disse, mas a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai vir como ladrão. Olha como as pessoas, elas fazem um malabarismo das Escrituras. Elas fazem o malabarismo da interpretação dos textos da Bíblia. A Bíblia diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Gente, antes de a obra encerrar-se e terminar o selamento do povo de Deus, receberemos o quê? O derramamento do Espírito Santo. Apocalipse 18. E vi o anjo iluminando toda a terra com a sua glória. Veja, muitos têm em grande medida deixado de receber a chuva temporã, não têm obtido todos os benefícios que Deus assim para eles tem provido, e esperam que as falhas sejam supridas pela chuva serôdia. A chuva serôdia é a segunda chuva. A primeira chuva é a temporã.
É a conversão genuína em Jesus Cristo, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da vida, assim como o primeiro selo, queridos. São eventos gêmeos. O segundo selamento e a chuva serôdia são eventos gêmeos. Só recebe a chuva serôdia quem recebeu a chuva temporã. Chuva temporã, conversão genuína em Cristo. Chuva serôdia, uma capacitação adicional para pregar o Evangelho e ter a proteção final. Só recebe o segundo selo quem recebeu o primeiro selo. E é assim, e ela diz, olha, quando a maior abundância da graça estiver para ser outorgada, dada, concedida, e esperam poder abrir o coração para recebê-la, estão cometendo um terrível erro. Lembra da escada? Os anjos vão chegar, o indivíduo está lá no primeiro degrau ainda. Só que vai ser nos degraus aqui de cima que os anjos vão estar para selar. Então, no dia a dia, nós precisamos permitir que a justiça comunicada, a santificação, ela seja algo presente, faça parte da nossa essência. Eu vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária. Algumas pessoas esperam um decreto universal. Agora sim, agora eu vou me preparar. Aí vai ser tarde demais. É hoje que isso tem que acontecer, queridos. Deus está pedindo para que nós possamos compreender essa mensagem, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver a sua vista. Quantos eu vi no tempo de angústia sem abrigo, haviam negligenciado a necessária preparação. Lição de casa para vocês. Hoje vocês vão ler com a família Mateus 17, 10 a 13. A experiência do ladrão veio para quem? Para os discípulos de Jesus, que estavam comendo e dormindo com Jesus todos os dias. Aí chega uma hora que eles falam assim, Jesus, é necessário ainda que Elias venha. E Jesus fala para eles, Elias já veio, e vocês não perceberam. Quem era Elias? João Batista. Elias viria primeiro para depois o Messias. E eles falaram, Senhor, nós vamos, olha, é necessário Elias vir primeiro e depois o Messias. Eles perderam dois eventos. Eles perderam João Batista, reconhecendo que ele era, no caso, o preparador, e Jesus o Messias. A experiência do ladrão veio para os próprios discípulos, e ela vai se repetir. O selamento e a chuva serôdia são eventos gêmeos, são interdependentes. Recebe o selo quem recebe a chuva serôdia, e recebe a chuva serôdia quem recebe o selo. O Espírito Santo não é o selo, ele é o agente selador. É ele que tem a verdade. Deus coloca isso em nós. Então veja, o selo da salvação, chuva temporã, quando eu aceito Jesus, genuinamente. O selo da provação é a chuva serôdia. Ok? É o selo confirmatório. Quem receberá o selo de Deus? Nem todos vão receber o selo de Deus como nós vimos. Aqui diz assim, eu vou ler esse slide, depois vou contar uma história para vocês, e a gente termina. A paciência dos santos não é inércia, é preparação contínua. A crise final está chegando a passos rápidos. Se estamos apenas começando a nos preparar, já é tarde demais. Nossa fé, o primeiro selo, deve ser cultivada hoje, para que possamos resistir à velocidade dos eventos finais e receber a proteção de Deus. O segundo selo. Ficou claro, queridos? Glória a Deus. Sabe, eu ouvi falar de um homem chamado Hal Lindsey, um escritor, e ele escreveu um livro, Libertos para Viver. E ele conta que nos dias da escravidão romana, um senhor de escravos muito cruel, ele chegou para comprar um escravo. Só que eles tinham que dar lances. E ali naquele mercado, de repente, um dia apareceu um senhor bondoso. E ele começou a observar aquela cena. O senhor cruel, ele ia levar aquele escravo. E agora esse senhor bondoso disse, espere, eu tenho um lance também. Só que aí o senhor cruel, ele cobriu a oferta do homem bondoso. Em contrapartida, agora o homem bondoso viu o lance dele e falou, não, eu vou dar um lance maior. E deu um lance tão alto, que o senhor cruel não podia mais negociar. O
O escravo agora sabia que o Senhor bondoso seria o seu novo dono, ele seria escravo dele. E ele começou a seguir o Senhor bondoso. E o Senhor bondoso disse: o que você está fazendo? Eu disse: não, eu vou ser o seu escravo agora. Eu disse: não. Eu comprei você para que você fosse liberto. Você pode ir embora, não precisa me servir. Aquilo foi tão impactante, Raul Lindsay comenta, que aquele escravo que foi comprado, não pelo Senhor cruel, reconhecendo a bondade agora desse Senhor bondoso, disse: não, por favor, eu terei o maior prazer em te servir, porque o Senhor me libertou. Jamais ninguém faria isso por mim. E o Senhor fez. E como prova de gratidão, como evidência, por favor, me permita te servi-lo. E aquele escravo agora, ele deu o melhor de si para aquele Senhor bondoso. Ele havia recebido uma oferta extraordinária, a liberdade para ele desfrutar a sua vida. Só que a liberdade dele não seria uma verdadeira liberdade, longe agora daquele que tinha providenciado a sua compra. Sabe, queridos, nós estávamos condenados a morrer. Éramos escravos do pecado. Pertencíamos ao poder do inimigo de Deus. Mas Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo. Repita comigo, por favor. O céu não era um lugar agradável para Jesus enquanto eu me encontrava perdido. Ele nos libertou para que nós possamos agora o quê? Servi-lo em gratidão, em resposta ao amor sacrificial, substitutivo que Ele teve por mim, a essa justiça imputada, o que Ele fez por mim. Ele me diz agora: filho, agora é a justiça comunicada, agora é a santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. É porque eu preciso me adaptar. Eu vou ter lutas, eu vou ter escorregões, eu vou cair, vou me machucar, claro, eu sou um pecador, mas não mais intencionalmente. Todas as vezes que eu reconheço, Deus então me estende a mão e diz: filho, vem, você está crescendo, e eu estou reconhecendo as minhas imperfeições. Quantos aqui em nome de Jesus querem dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque eu fui justificado, eu sou liberto, eu recebi o selo da salvação, mas eu quero receber o selo final, o selo da aprovação, a aprovação final. Louvado seja Deus. A Denise vai cantar um hino agora, que fala sobre a decisão que nós vamos tomar. Se Jesus viesse hoje, como estaríamos? Preparados para receber o selo apocalíptico, afirmativo, da proteção, da aprovação final? Enquanto ela canta, você pode se resignar e orar. Você pode vir aqui à frente também, porque eu quero orar por você. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus. Desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção
coração. Se tu hoje te encontrasses com Jesus, é real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasse se esconder devido a algum pecado que não pode submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Louvado seja Deus, Denise. Querida igreja, avancemos firmes ao lado de Jesus, com a forte convicção de que Ele preparou para nós um lugar especial. E embora possamos estar machucados, Ele estará conosco até o último dia. Que Deus abençoe você e a sua família. Que nós possamos nos apegar mais, dedicar mais tempo a Jesus e confirmarmos a dependência que nós temos dele. Amém? Beto, muito obrigado pelo convite. Péricles, obrigado também pelo cuidado. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai. Senhor, como é bom estudarmos a Tua Palavra. Como é bom estarmos perto das pessoas, ó Deus, que nós temos simpatia, que nós temos consideração. Essa igreja que sempre me recebeu tão bem, Senhor. Eu sou tão grato às pessoas que conheço aqui. Ó Deus, derrame as Tuas bênçãos individualmente, Senhor, para cada pessoa que ouve a minha voz, àqueles que estão assistindo pela internet, àqueles que assistiram agora, Senhor, esse vídeo, nunca tinham ouvido falar desses assuntos. O que fazer agora? Ajude essa pessoa, Deus, a encontrar um ponto de salvação, entrar em contato com a Novo Tempo, a sessão de estudos bíblicos, de interessados na Bíblia,
procurar uma igreja adventista, que é a igreja central de Poá, onde eles estiverem, procurarem uma igreja adventista do sétimo dia. Abençoe, ó Deus, cada família, ó Deus, derrame bênçãos coletivas também, Senhor, para que juntos possamos te buscar, porque vai ser muito triste um da nossa família recebeu o segundo selo e o outro ter recebido só o primeiro. O selo já tem sido quebrado e a pessoa nem perceber, Senhor. Que triste, Senhor. Por isso nos ajude, tenha misericórdia de nós. E que possamos ter o coração cheio, ó Deus, de sede. A sede da justiça, Senhor. Fome da justiça. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Abençoe o restante do nosso sábado. Que seja um sábado de contemplação, Senhor. Ó Deus, me abençoe hoje ainda à tarde na Igreja Central de São Miguel. Me abençoe hoje ainda lá em Piracicaba à noite, ó Deus. Por favor, onde eu for, me livra dos perigos das estradas, ó Pai, das rodovias. E abençoe cada pai de família aqui e mãe de família que sai para ganhar o seu pão, para pregar o Evangelho. Que o Senhor os torne invisíveis ao mal, Senhor. Por favor, ó Deus, cuida de cada um de nós. Nós nos entregamos inteiramente nas Tuas mãos. E essa oração vai protocolada em o nome do leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador. E a Tua igreja diz: amém. Que Deus os abençoe. Estarei ali embaixo.